Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das obras mais influentes da história do pensamento ocidental. Estou falando do volume dedicado a Santo Agostinho, na coleção Os Pensadores, que nos traz duas de suas obras-primas, as Confissões e de Magistro, ou do Mestre. Prepare-se para uma jornada fascinante pela mente e pela alma de um gigante da filosofia e da teologia. Você já sentiu uma certa inquietação no coração? Uma busca por algo que nem sempre consegue nomear? Agostinho resumiu esse sentimento de forma magistral. Criaste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa frase é a chave para entender toda a sua obra. A vida humana, para ele, é movida por um desejo profundo que só encontra seu verdadeiro fim em Deus. É uma jornada que vai do fascínio pelas coisas do mundo até o encontro com a graça divina. Nas Confissões, Agostinho nos narra essa trajetória de forma brutalmente honesta. Ele não esconde seus erros. Lembra do famoso episódio do furto das peras na adolescência? Ele roubou não por fome, mas pelo prazer de fazer o que era proibido. Esse é um exemplo de como ele analisa o pecado. Um desvio do nosso amor, uma atração desordenada pelos bens criados, pela ambição, pelos prazeres. Mas a história dele é, acima de tudo, uma história de conversão. E essa transformação não aconteceu do nada. Foi um processo guiado pela graça, que agiu através de pessoas-chave em sua vida, como sua mãe, Mônica, uma mulher de fé inabalável, e Ambrósio, o bispo de Milão, cuja sabedoria e pregação o ajudaram a superar suas barreiras intelectuais. O ponto de virada definitivo acontece em um jardim em Milão. Em meio a uma crise profunda, dividido entre seus desejos e a busca pela verdade, ele ouve uma voz como que de criança dizendo: Tole, lege, que significa toma e lê. Ele pega as cartas do apóstolo Paulo, abre aleatoriamente e lê uma passagem que fala diretamente ao seu coração. Naquele momento, a luta interior cessa e ele se entrega, decidindo seguir um novo caminho. Uma das partes mais incríveis das Confissões é o livro 10, onde Agostinho faz uma exploração profunda do que ele chama de o Palácio da Memória. Pense na sua memória. Não é só um arquivo de fatos, certo? É um espaço vasto, cheio de imagens, sons, emoções, ideias. Agostinho percebe que dentro desse universo interior, nesse palácio da memória, é possível encontrar algo maior que nós mesmos. O caminho para Deus, ele nos mostra, passa pela interioridade. Conhecer a si mesmo é abrir-se para a verdade que já habita no nosso íntimo. E o que dizer do tempo? No livro 11, Agostinho se faz uma pergunta que atormenta filósofos até hoje. O que é então o tempo? Ele chega a uma conclusão genial. O tempo não existe fora de nós. É uma distensão da alma. O passado é a nossa memória, o futuro, a nossa expectativa, e o presente é a nossa atenção focada. Enquanto nós vivemos nesse fluxo, Deus está em um eterno hoje, fora do tempo. Essa reflexão nos ajuda a entender a nossa condição e a natureza da eternidade. Agostinho também travou uma grande batalha contra as ideias maniqueístas, que diziam que o universo era um campo de batalha entre um Deus bom e um Deus mau. Para os maniqueus, a matéria era má em si mesma. Agostinho rebate isso com força. Tudo o que Deus criou é bom. E o mal? O mal não é uma coisa, não é uma substância. O mal é a ausência, a privação do bem, como a escuridão é a ausência de luz. Essa ideia revolucionou a forma de pensar sobre o problema do mal. Agora, vamos falar um pouco sobre a outra obra deste volume, de Magistro, ou do Mestre. Aqui, Agostinho explora a natureza da linguagem e do conhecimento. Já parou para pensar como a gente aprende? Usamos palavras, gestos, sinais, mas Agostinho argumenta que esses sinais apenas apontam para a realidade
eles não nos dão o conhecimento verdadeiro. Uma palavra é apenas um som, um rótulo. Então, como aprendemos de fato? Agostinho diz que o verdadeiro aprendizado acontece quando somos iluminados por dentro, por aquele que ele chama de o mestre interior, que é o próprio Cristo, a verdade. As palavras de um professor podem nos guiar, mas a compreensão real, o clique, a iluminação, é uma obra de Deus que acontece na nossa alma. A linguagem é essencial para o diálogo, mas a verdade final nasce de dentro. Reunindo tudo, podemos dizer que este volume nos apresenta Agostinho como o grande pensador da interioridade e do desejo. Ele nos ensina que a verdade não está em teorias distantes, mas se encontra quando nos voltamos para dentro. É nesse espaço interior que a alma mede o tempo que a memória pode acolher Deus, que o mal é entendido como uma ausência e que o mestre interior nos guia da nossa inquietação fundamental, até o repouso final em Deus. Ler Agostinho é mais do que estudar filosofia. É fazer um exercício de autoconhecimento. Suas palavras, escritas há mais de 1600 anos, continuam a ecoar com uma força impressionante, nos convidando a olhar para dentro e a ordenar nossos amores. Espero que vocês tenham gostado desta viagem ao coração do pensamento agostiniano. É um universo rico, complexo e profundamente humano. Se você se interessou, eu recomendo fortemente a leitura. Vale cada segundo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima!